Nós vamos então iniciar nossa aula de hoje. Eu vou convidar o pastor Walter para vir à frente aqui conosco e implorar que Deus esteja junto de nós, iluminando o orador desta noite, para que enquanto estivermos aqui, as bênçãos de Deus fluam na mente e no coração de todos nós. Ok? Pastor Walter. Pai bendito, Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que tivemos e agora nesse horário estamos também aqui reunidos para compartilharmos, Senhor, a Tua palavra. Amém. E por isso também te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, Amém. de aprender da Tua palavra. Amém. Que é um grande privilégio e um presente também, Senhor. Amém. Amém. Queremos colocar nas Tuas mãos esta noite, que vamos estar reunidos agora aqui, agradecidos pela convivência, pela comunhão. Amém. Mas também, Senhor Deus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração, Amém, falando Senhor. ao nosso coração e fechando os ouvidos para as coisas alheias, Senhor Deus, para que nos concentremos somente aqui nesse estudo, Senhor. Amém. Queremos entregar as Tuas mãos a vida do Marcelo. Amém. Esteja falando através dele, unja sua mente e coração, para que possa ser usado como instrumento de Ti ao compartilhar da Tua palavra, Senhor. Amém. E compartilhar acerca de Enoque, Senhor Deus. Amém. Noite. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Vamos continuar essa noite então, essa proposição, né, de estudar os personagens bíblicos a partir do Gênesis. E na sequência, eu sei que vocês já estudaram Adão, Eva, e hoje nós vamos ver um pouco sobre Enoque. E é um pouco mesmo, né? Porque a Bíblia faz muita referência sobre Adão e, consequentemente, sobre Eva no relato da criação, e Adão praticamente em todas as páginas da Bíblia. Mas Enoque, nós temos pequenas porções de texto falando sobre Enoque. Mas embora sejam pequenas porções de texto falando sobre Enoque, nós temos muito a aprender com este personagem sobre o que ele revela sobre Deus. Impressionante isso. Mesmo com textos tão curtos, nós percebemos a grandeza do que é um ser humano na mão de um grande Deus. Um pequeno homem, Enoque, que não era nada diferente de mim e de você, né? Fisicamente, eu creio que ele era maior, mas é uma outra discussão. Mas do ponto de vista de ser humano, era um ser humano, como eu e como você, criatura de Deus. Mas um ser humano na mão de um Deus como o nosso Deus faz toda a diferença. E aí, eu queria começar vendo alguns fatos sobre a vida de Enoque. Eu coloquei ali fatos sobre Enoque, tá? O primeiro, ele nasceu mais ou menos uns 3.400 anos antes de Cristo. Ele teve um filho, somente um filho, Matusalém. E este filho ele teve mais ou menos quando ele tinha uns 65 anos de idade. Ele viveu ao todo 365 anos. Ou seja, ele viveu mais 300 anos depois que ele teve o seu filho Matusalém. Ele viveu num mundo cercado por iniquidade. A iniquidade no tempo de Enoque, não se engane, talvez ainda fosse pior do que a que eu e você vivemos hoje. Porque Enoque estava vivendo num tempo próximo ao próximo personagem que vocês vão estudar, que é Noé. E a Bíblia diz que o tempo de Noé era um tempo extremamente ímpio, extremamente degenerado, não é? Então ele vivia num mundo de muita iniquidade. Ele é o sétimo da lista da descendência de Adão. Ele é o único antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, que não passou pela morte. Não há relato de nenhum outro antediluviano que não passou pela morte. Nós só temos o relato depois.
De quem? Elias. Muito afiado vocês, viu? Além dele, no relato da descendência de Adão, apenas de Noé é dito que andou com Deus. Da onde que eu tirei tudo isso? Ah, você já falou, repete. Da Bíblia, né? Eu tirei essas informações da Bíblia, com exceção da questão do nascimento, porque o nascimento está em uma conclusão bíblica, mas não é uma informação imediata. Você tem que fazer a escala de tempo para chegar nessa conclusão. Então vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. O Gênesis, no capítulo 5, ele vai trazer essa genealogia a partir de Adão, né? Vai passar por Enoque e vai chegar até Noé, tá? O objeto da nossa concentração no estudo hoje é a partir do verso 18, né? Quem que lê pra gente a partir do verso 18? São poucos versos, até o 24, por favor. Leia alto, então, por favor. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos. E ele teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então vejam que as informações que eu coloquei ali no começo, elas estão todas aqui. O que quer dizer Enoque? Enoque, a tradução quer dizer consagrado, dedicado. É um bom nome, né? Consagrado, dedicado a quem? A Deus. E a vida dele revela que era isso mesmo, né? E o Enoque, ele era filho do Jared. O Jared viveu 160 anos, 162 anos, quando gerou Enoque. Depois que ele gerou Enoque, ele teve outros filhos e filhas, né? E ele viveu ao todo 962 anos e morreu. O Enoque viveu, como a gente já tinha visto antes, 65 anos e gerou a Matusalém. 65 anos de idade. Depois de Matusalém, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E aí volta a repetir. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vejam a diferença de tempo de vida do Enoque para o pai dele. O pai mais de 800 anos e o Enoque 300 anos. O Enoque já tinha uma vida de 65 anos quando ele teve um filho, Matusalém. E aí a Bíblia vai dizer que a partir deste evento, dele ter um filho, ele passa a andar com Deus. E isso durante 300 anos. E aí a Bíblia revela que o Enoque não morreu, mas que ele foi tomado por Deus. O Enoque, ele foi contemporâneo, se você olhar em qualquer quadro de cronologia bíblica, né, que coloca os personagens em paralelo, você vai ver que o Enoque, ele foi contemporâneo de Adão. E que Adão provavelmente morreu pouco tempo antes de Enoque ser tomado por Deus. Vejam que interessante essa conclusão deste texto aqui, ó. O Enoque, primeira coisa. Enquanto os outros patriarcas antediluvianos receberam a frase e viveu fulano depois que gerou ciclano tantos anos, porque se você ler toda essa genealogia do capítulo 5, você vai ver que este texto vai se repetir. O indivíduo tal gerou o indivíduo tal, viveu tantos anos e morreu. Mas do Enoque não é dito isso. Do Enoque é dito, e andou com Deus depois que gerou Matusalém. O que não quer dizer que os outros personagens também não tiveram relacionamento com Deus. Mas o que quer revelar é que Enoque teve um relacionamento diferenciado com Deus. E vejam, o relacionamento que eu estou querendo dar relevo aqui, não é porque Deus o
o escolheu para ter um relacionamento diferente com ele. Mas é porque ele, Enoque, resolveu ter um relacionamento diferente com Deus, que estava disponível a todos os outros patriarcas, que na genealogia que a gente viu um pedacinho ali, nenhum deles recebeu esse distintivo que a gente está vendo aqui para Enoque, mas que está disponível para mim e para você. Porque o mesmo relacionamento que Deus propôs para Enoque, e Enoque aceitou o convite, Ele propõe para mim e para você. A questão é se nós, como Enoque, vamos resolver andar com Deus ou não, né? Mais uma coisa que o texto nos diz, que é muito interessante, é que enquanto os outros patriarcas receberam a frase e morreu, Enoque recebeu a frase e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Resultado de andar com Deus. Peguei uma outra figura aqui sobre Enoque, agora a gente vai ver a segunda parte de outros textos que falam sobre ele. Vejam só. O Enoque, ele está também lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vejam só. Quando nós abrimos a Bíblia e vemos a história dos personagens que a Bíblia revela, a gente precisa ter pelo menos dois focos sobre isso. A primeira coisa é que a história desses personagens, em certo sentido, é a minha e a sua história. As dificuldades que esses personagens tiveram enquanto estiveram nesta terra, em grande medida são as mesmas dificuldades que eu e você temos. Os personagens da Bíblia revelam a minha e a sua história. As derrotas dos personagens da Bíblia muitas vezes revelam as derrotas que eu e você temos. Mas a parte boa disso é que as vitórias dos personagens da Bíblia, que não são vitórias apenas deles, mas são vitórias desse grande Deus que é o Criador de todos esses homens, e o meu Criador e o seu Criador, este Deus é capaz de fazer que nós também tenhamos as vitórias que esses homens tiveram. Eu confesso para vocês o seguinte, né? Eu olho para esses pequenos relatos que tem sobre a vida de Enoque e fico pensando assim, Senhor, como eu estou longe disso, né? 300 anos. Em algum dos comentários eu vi alguém falar assim, né? Às vezes nós temos dificuldade de andar só um dia. E Enoque andou 300 anos. Aí eu fico pensando, mas como eu sou pequeno, todos nós somos, mas é essa percepção de quem nós somos é que nos leva à possibilidade deste Deus fazer conosco aquilo que Ele quer fazer com cada um de nós. Se nós acharmos que nós somos bons demais, Ele não pode fazer nada com a gente. Mas se a gente conseguir se colocar nessa perspectiva de entender, né, o quanto Deus pode fazer comigo e com você, Ele fará. Aí você fala assim, Marcelo, mas por que não tem outros Enoques? Eu estou indo para o fim do estudo já, né? Em vez de... Mas não tem outros Enoques por um motivo muito simples. Porque ninguém está disposto a andar com Deus como Enoque andava. Se você olhar a história de Jesus, você vai falar assim, Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? Aliás, ele não era o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, feito carne, não é isso? Mas quando Jesus Cristo andou nessa terra, Ele fez coisas maravilhosas, não fez? Mas quantas vezes você vê Jesus em comunhão com o Pai na trajetória dele nesta terra? Era isso que fazia a diferença naquilo que Jesus fazia. Porque Ele não manifestou a divindade dele nas coisas que Ele fez, senão através da ação do Pai. Porque esta era parte do plano da salvação. E foi Ele mesmo que falou, essas coisas que eu fiz aqui, vocês podem fazer muito maiores. Porque o poder está disponível. A questão é se nós vamos decidir andar com esse Deus ou não. É essa a diferença. É bem verdade que entre Enoque, eu e você, nós temos 5.000 anos de pecado, um pouco mais. E a minha e a sua natureza física já é muito mais decaída do que a natureza física de Enoque, né? Estes homens, naquela época, a revelação diz que eles eram fisicamente muito superiores a mim e a você.
Mas eu acho maravilhoso pensar que Jesus Cristo vai voltar na minha e na sua geração, não na geração de Enoque. E Jesus Cristo vai fazer, pelo poder dele, pelo poder de Deus, eu e você, pessoas comuns e diminuídas neste decréscimo físico do tempo, entre Enoque e a nossa geração, é com esta geração aqui que ele vai fazer as maiores coisas que esse mundo já viu. E isso me deixa fascinado pelo poder de Deus. Mas vamos ao texto. Quem que pode ler? Verso 5 e verso 6 de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então esse é o segundo bloco de texto bíblico que nós temos com citação de Enoque. No primeiro bloco, lá no Gênesis, a gente vai perceber um indivíduo que anda com Deus. E aqui nesse segundo bloco, a gente vai perceber um indivíduo que creu em Deus. Então Enoque era um camarada que andou com Deus, o Enoque era um camarada que creu em Deus. Hebreus, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele vai dizer que o Enoque foi trasladado, como a gente já sabe. E que ele não viu a morte. Há um fato bem interessante aqui, porque todos os fatores apontam no sentido de que Enoque estava sendo perseguido. O comentário bíblico adventista ele vai dizer que Adão, provavelmente, eu já falei essa informação, havia falecido um pouco antes deste momento de Enoque. Com o falecimento de Adão, o povo em volta, descrente, ficou um pouquinho mais descrente, porque Adão era aquele da origem, o Adão era aquele da criação. Quando eles olham Adão morrer, eles falam: Deus abandonou nós mesmos, porque o Adão morreu e o Salvador não veio, e não mudou a história. Se o Adão, que é o primeiro, morreu, estamos mal. Quem era um fiel seguidor de Deus naquela época? Enoque. Imagina a pressão que começou a acontecer em cima de Enoque, porque nós vamos ver mais uma característica de Enoque no próximo bloco do texto, que vai nos chamar a atenção para essa situação. Então Enoque, provavelmente, na época em que foi trasladado por Deus, ele já estava vivendo um momento muito difícil nessa terra. E aí, mais uma vez, a gente vê esse paralelo comigo e com você. Porque nós vivemos numa terra que ela é completamente contrária às coisas que nós cremos. Que ela é completamente contrária ao estilo de vida que nós queremos ter. Que ela é completamente contrária às percepções que nós temos de um mundo que deveria funcionar de outra forma e não desta que este mundo funciona. E isso nos causa problemas de variadas ordens. Conversava com a Andressa no domingo à tarde, a Andressa do Jonatas, né? Jonatas, eu sempre erro o nome dele. Se ele ver esse vídeo, desculpa, gente. E aí a gente falava sobre o seguinte: ela tem um grande desafio, porque ela está numa universidade pública, na área de psicologia. Então você imagina o bombardeio que essa moça recebe em função do ambiente que ela está inserida, que é totalmente contrário ao ambiente acadêmico, a uma pessoa que crê em Deus. É ridicularizado porque crê em Deus, é confrontado porque crê em Deus. Ora, você ainda crê nesta fábula? Ora, você ainda se engana com estas coisas? Ora, vocês acreditam no Gênesis? Vocês acreditam mesmo que Deus criou o homem e a mulher a partir de um montinho de terra? Vocês acreditam na Torre de Babel? Vocês acreditam no Enoque? Este é o desafio. Ela passa por isso, ela ainda passa por isso. A história é longa e ela até conseguiu se posicionar muito bem dentro deste quadro que ela enfrentou lá, graças a Deus e para a glória de Deus. Mas o fato é que é dessa forma que funciona este mundo. Aqueles que acreditam em Deus vão pagar um preço por isso, né?
E com o Enoque não era diferente, imagino. Num momento extremamente difícil, num momento em que a Bíblia revela, nesse momento pouco antes do dilúvio, em que a terra era, o coração do homem, diz a Bíblia, era completamente voltado para o mal, o Enoque está ali, sendo um fiel servo do Senhor, andando com ele. Você acha que ele tinha pouco problema ou que ele tinha muito problema? Muito problema. Mas o Enoque, diz o texto bíblico, creu em Deus. E é isso que faz toda a diferença. O texto continua dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é automático? Vocês acham que é automático ou não? Esse processo de fé é assim? Hoje não tem fé e amanhã tem fé. Não, né? Por quê? Porque a própria Bíblia que diz o seguinte: a fé vem do quê? Do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não é uma coisa do dia para o outro. É um processo, é um caminhar, é um andar com Deus. Por que que Enoque tinha fé em Deus? Porque ele andava com Deus. Ele sabia quem era esse Deus que ele tinha fé. Ele sabia que era necessário se aproximar desse Deus para receber dele aquilo que esse Deus estava propondo lhe entregar. Isso é quase matemático, tá, gente? Isso é quase matemático. E mais uma vez eu vou trazer a gente para a nossa realidade cotidiana para a gente conseguir raciocinar sobre essa questão. Se você andar com Deus, o seu relacionamento com Ele vai se aprofundar. Você lê a Bíblia, quando você ora, você fala com Ele. Você lê a Bíblia, Ele fala com você. Às vezes Ele fala com você através de uma outra pessoa. Às vezes Ele fala com você através de um fato do dia, do fato do nosso cotidiano. Mas o fato é que há este relacionamento. Se você não fala com Ele, dificilmente você vai ouvir Ele falar alguma coisa com você. Não por culpa dele, mas por sua iniciativa. Quanto mais você criar este relacionamento com Ele, mais Ele vai ter essa interação com você na sua vida e mais você andará com Ele. Isto é um processo do ouvir a palavra de Deus e de caminhar com o dono dessa palavra. Não é algo que acontece do dia para a noite, não é uma experiência mística, porque o Deus da Bíblia não é um Deus místico. O Deus deste mundo é um Deus místico. O Deus que comanda este mundo caótico que a gente está vivendo hoje. Há todo tipo de misticismo em volta desse Deus. É horóscopo, são os astros, experiências espirituais de várias raças. Mas o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela de forma racional. É um Deus que espera que você leia esse livro para conhecê-lo. Mais do que ler esse livro, Ele espera que você remexa esse livro. Já vi essa parte aqui do Enoque, do Gênesis. Mas tem o Enoque também lá no capítulo 11 de Hebreus. Então vou ver lá o que fala no capítulo 11 de Hebreus do Enoque. Mas tem o Enoque, vou lá também. Aí eu limpo os textos. Estes textos eu vou ver o que Jesus falou sobre tal coisa. E aí eu vou montando este grande quebra-cabeça, que é conhecer a Deus, que é se aprofundar no conhecimento de Deus. Isto vai fazendo com que neste processo a minha fé vá aumentando. Que neste processo de andar com Ele, a minha vida seja modificada por Ele. E neste processo de andar com Ele, de se aproximar dEle, Ele se torna esse grande galardoador, esse grande doador, esse grande abençoador daqueles que o buscam. E as bênçãos são de diferentes formas. Porque a gente vive num tempo também, as pessoas só buscam bênçãos específicas e materiais, né? E é justo que busquem, ok? Nós vivemos num mundo que nós necessitamos dessas coisas. Nós precisamos
das bênçãos do trabalho, nós precisamos das bênçãos físicas, mas a maior bênção de todas é quando nenhuma dessas outras bênçãos estão presentes, você saber que o dono de todas as bênçãos está com você. É essa que vai fazer toda a diferença. Hoje pela manhã eu conversava com a Lisley e a gente falava sobre essa gangorra da vida, né? De como tem tanta gente que trabalha e parece que nada dá certo, né? E aí você pensa assim, por que não dá certo? Está trabalhando, mas não dá certo, porque a regra é desse mundo. Ao contrário, às vezes você vê pessoas que se deram super bem, trabalharam e deu tudo certo também, em algum momento da vida perdem tudo. Vocês já viram isso? Eu já vi várias vezes. Porque este mundo é desta forma. A diferença numa ponta ou na outra, né, ou ainda numa terceira ponta onde está tudo dando certo, é com quem que você está vivendo, com quem que você está andando. Porque se a gangorra da vida mudar, e se você não estiver mais na parte de cima, você estiver na parte de baixo, o que vai fazer a diferença é se o doador está do seu lado ou não. É por isso que o Salmo vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque Deus não promete que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele promete que se você passar, Ele vai estar lá. Eu sempre gosto de lembrar que é por isso que o Salmo começa, né? O Senhor é o meu pastor. Essa não é a melhor tradução. Sabia disso? Alguns já me ouviram falar isso. Esta não é a melhor tradução. A melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Essa é a melhor tradução. Porque pode faltar tudo. É Ele que não pode faltar. E vou falar para você, tem um bocado de gente que está faltando muita coisa. A Venezuela está lá sem luz de novo. Você imagina que você morar em Curitiba e ficar 2 dias sem luz? Aqui em Curitiba? 2 dias. A última vez acho que eles ficaram 6 ou 7, né? Alguma coisa assim. Mas andar com Deus faz toda a diferença. E Enoque andava com Deus. E Enoque creu em Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende de Enoque é que ele andou com Deus. A segunda coisa que a gente aprende de Enoque é que ele creu em Deus, né? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Andar com Deus é nós nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. Quanto mais andarmos com Deus, mais parecidos seremos com Ele. Quanto mais andarmos com o Walking Dead, mais Walking Dead a gente vai ser. Eu estou falando dos episódios mesmo de tudo, né? Embora eu nunca tenha assistido, mas eu sei do que se trata, né? Mas quanto mais a gente assistir esse tipo de coisa, quanto mais a gente ouvir, a gente vai se tornar parecido com aquilo que a gente contempla, o que a gente vê, o que a gente ouve, né? O nosso vocabulário muda, né? Eu já fui jovenzinho, né? Faz um bom tempo já, mas eu já fui jovenzinho. E eu lembro que é até uma pressão de grupo, né? Enquanto adolescentes e tal. Quando você está num grupo de amigos, só que tem um determinado linguajar, você começa a falar parecido, gíria, palavrão, porque nós somos transformados pelo ambiente onde a gente está. As nossas convicções mudam, a gente começa a negociar com o item anterior, o que é certo, o que é errado, a partir de onde a gente está inserido. Por isso que Jesus fala, vá até lá, fale de mim e volte. Não fique. Porque se você ficar, é provável que você vai ter problemas. Aí alguns vão dizer assim, mas Jesus ia lá, naqueles lugares que a Bíblia fala que ele ia, né? Ele ia mesmo. Mas aí eu tenho 2 lembranças para você, né? Primeiro que era o Jesus, né? Segundo que ele passava um bocado de tempo em oração antes de ir até lá. Terceiro que ele ia até lá, somei um que eu ia falar só 2, né? Terceiro que quando ele ia lá, ele tinha um objetivo absolutamente específico, a salvação de pessoas. Ele não ia lá para se divertir, ele ia lá para cumprir a missão. Ele se divertia também, a gente sabe disso. Porque Jesus era uma pessoa alegre. Mas ele nunca transigiu com o que era errado. Ele ia lá para buscar as pessoas.
para falar para elas, como Enoque, o que era o pecado e reprovar o pecado. E a gente viu algumas vezes ele fazendo isso nas páginas da Bíblia. Não tenho a pretensão de ser arrebatado, mas se eu morresse hoje, faria falta. A gente tem que ter essa concepção. Faria falta. Quando você anda com Deus, a bênção não é só sua. A bênção é daqueles que estão próximos de você também. Eles também vão desfrutar deste Deus galardoador em função da sua vida. Eles também vão ser transformados da mesma forma como você está sendo transformado. Porque é assim que Deus age, é nesse regime de ganha-ganha, é nesse regime retroalimentado de coisas boas, né? Então, me impressionou bastante essa frase: foi sentida a sua falta na terra. Todo filho de Deus que anda de verdade com Deus, quando ele se vai por algum motivo, para alguém ele vai fazer falta. Para gente que já perdeu algumas pessoas aí pela vida, a gente sabe disso. Vamos para o último bloco então. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Judas, ou de Judas. Quem que pode ler? Verso 14 e verso 15. Quanto a estes, foi também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Este texto ele é singularmente interessante aqui no livro de Judas. Judas está falando de Enoque, óbvio. Mas o Judas está fazendo uma citação de um livro que não está na Bíblia e que não é considerado canônico, ou de dois livros que não estão na Bíblia e não são considerados canônicos, que são livros chamados de 1ª e de 2ª Enoque. Mas o que ele falou aqui está nesses livros, o que não quer dizer que esses livros são verdadeiros, apenas que esta parte destes livros é verdadeira. E o diabo age assim mesmo, ele mistura verdade com mentira para poder enganar as pessoas, de forma que se eles não estão na Bíblia, porque Deus não quis que eles estivessem na Bíblia. Mas esta parte é importante para nos dizer o seguinte: olha, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, e ali diz, né, o sétimo depois de Adão. Se você fizer a conta lendo o texto bíblico, você vai perceber que o Enoque, na verdade, era o 6º depois de Adão. Mas é que a contagem bíblica hebraica, ela é inclusiva, né? Então ela coloca também o Adão na conta, por isso que ele é reputado como o 7º, só uma forma de linguagem, né, oriental. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Do que ele está falando? Da volta de Jesus. Do juízo. O Enoque, lá em 3400 antes da primeira vinda de Cristo, ele já estava dizendo que um dia Jesus Cristo viria até esta terra para julgar toda a humanidade. O texto continua dizendo: os ímpios acerca das suas obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O Enoque, lá atrás, neste andar com Deus, neste crer em Deus, ele falava de Deus. E falava de algo que eu e você falamos hoje, da volta de Jesus Cristo. Enoque era um adventista, porque ele cria no advento de Jesus. Não misturem os termos, ok? Não estou falando que ele era um membro da igreja adventista. Estou falando que no sentido etimológico da palavra adventista, o Enoque era um adventista. Ele cria na volta de Jesus. E eu creio que ele também era um adventista do 7º dia. Porque não há nada que nos faça não crer na realidade de que ele guardava o sábado. Porque Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. E foi feito onde? No Éden.
E o Enoque andou com quem? Com o Adão. E o Adão guardava o sábado, porque assim diz a Bíblia, não é? Porque Deus criou em 7 dias, em 6 dias e no 7 descansou. Então, 3 coisas que a gente aprende com o Enoque. É que o Deus da Bíblia quer andar comigo e com você. Amém. O Enoque andou com ele, porque escolheu andar com ele. Mas o Deus da Bíblia escolheu primeiro andar com todos nós, com o Enoque, comigo e com você. Ele só respeita a minha e a sua vontade. Ele está esperando a gente falar sim. Como a molecada fala hoje em dia, estamos juntos, vamos juntos. Ele só está esperando isso. Mas ele quer andar comigo e quer andar com você. Essa é a primeira coisa que o Enoque ensina sobre Deus. A segunda coisa é que Deus quer que você tenha fé nele. Ele quer isso. Ele está disponível para isso. Ele está disponível para ser experimentado. Entre aspas, tá? Teologicamente, imagino que isso não é correto de dizer. Mas ele está disponível para ser percebido por mim e por você. Através da Bíblia, que é a sua revelação especial, através da natureza, através do mundo criado. Ele está disponível. Só não encontrará a Deus quem não o procurar. É o que eu creio. Todo aquele que procura, diz a palavra de Deus, esse me achará. Todo aquele que me procura me achará. Eu creio nisso. Porque eu achei. Porque vários de vocês aqui, se não todos, espero que todos, acharam também. Ou estão nesse processo de busca. E o processo de busca não termina, né? Porque nós somos seres humanos e cada um de nós aqui vai ter uma trajetória com Deus, é verdade. Mas o segredo é continuar andando. Não pode parar. Caiu, levanta e vamos embora. Este é o segredo de estar perto de Deus. Pisei na bola hoje, Senhor. Eu acho que Deus olha assim pra gente. Eu já sabia que você ia pisar na bola, mas levanta e vamos comigo. Vamos continuar andando. Até que Jesus volte. Vai ser assim até o fim. Então a primeira coisa que a gente aprende do Enoque é que Deus quer andar conosco. A segunda é que Deus quer que nós tenhamos fé nele. E a terceira, você já conhece, está marcado ali, né? Deus quer que você fale dele. Porque falar de Deus está no nosso processo de retroalimentar a nossa fé. Se nós queremos ser vivos espiritualmente falando, nós precisamos falar de Deus. Não existe religião eremita. Já falei uma vez, né? Não dá para a gente se esconder na caverna e esperar. Talvez existam pessoas, eu imagino que isso existe, que estão isoladas involuntariamente e têm relacionamento com Deus. E Deus está lá cuidando da pessoa. Isso aconteceu com Elias, né? Não é isso, Flores? Estou certo ou estou errado? Está certo? Isso aconteceu com Elias, né? Agora, a gente se isolar do convívio de outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, e de outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra, vai fazer com que a nossa fé vá se enfraquecendo até que ela desapareça. Deus quer que a gente ande com Ele porque Ele quer andar com a gente. Deus quer que a gente tenha fé nele porque Ele está disponível para a gente. E Deus quer que a gente fale dele porque Ele sabe que é neste processo que Ele nos mantém vivos nesta caminhada com Ele. Porque a única variável entre eu, você e a salvação sou eu e você. Somos nós. Daqui para a salvação está tudo pronto. E tudo funciona. Só há um X, só há uma variável. A minha e a sua vontade. Que Deus respeita e jamais viola. E se você falar não quero, Deus vai falar estou triste, mas infelizmente não posso fazer mais nada, porque eu não vou violar a sua vontade. Eu creio que Deus vai salvar o maior número de pessoas possíveis e imagináveis. E que só não vai se salvar quem falar eu não quero.
que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite estejamos entre estes. Não é uma boa decisão. Que todos nós estejamos entre aqueles que, assim como Enoque, decidiram andar com Deus. E que ainda que a gente não seja trasladado, que seja levado vivos daqui, que a gente seja transformado se estivermos em pé, espero que estejamos, quando Jesus voltar, como diz o Paulo lá, né, que num abrir e fechar de olhos, né, nós os que estivermos vivos seremos transformados. É bem verdade que antes disso o Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, né, serão ressuscitados. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O Paulo está dizendo, nem todos vamos passar pela experiência da morte, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível, verso 54, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Destes dois, um está disposto a andar. Deus. A pergunta é se você quer ou não andar com Ele. Eu espero que a sua resposta seja sempre sim. Para onde vamos hoje, Senhor? Vou convidar vocês para ficarem em pé para a gente fazer uma oração para terminar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela vida, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, com as nossas famílias. Nós te rogamos, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre cada família aqui representada e que, acima de todas as coisas, Senhor, que nós tenhamos a certeza de que aonde estivermos, na situação que estivermos, o Senhor está ao nosso lado. Amém. Que nós nos lembremos sempre disso, que nós tenhamos esta percepção espiritual de invocá-lo, Senhor, para agradecê-lo nas bênçãos e para clamar pelas tuas promessas nas dificuldades. Que a vida de Enoque, Senhor, seja para nós um exemplo. Amém. Que nós possamos, através do conhecimento do rosto de Enoque, que andou contigo, amém, que nós possamos conhecer a tua face. Amém. Que nós possamos principalmente também andarmos contigo, Senhor. Amém. Nos dá desta grande dádiva do céu, que nós sejamos habilitados pelo teu Espírito a fazermos a tua vontade, a te obedecermos e a reconhecermos, Senhor, que o teu caminho é sempre o melhor. Amém. O que nós te pedimos, o que nós te agradecemos, no nome santo, sagrado e poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe todos vocês.